Maria, ouvi dizer que a Carolina vai casar com o Miguel. É verdade? As palavras ecoaram no corredor da agência de publicidade em Lisboa como um trovão distante sobre o Tejo, mas para Maria Oliveira foram um golpe direto no peito. Ela parou no meio do passo, o café na mão tremendo ligeiramente, derramando uma gota quente na pele. O rumor viera de Ana, a colega fofoqueira do departamento de criação, sempre ávida por novidades que alimentassem as pausas para cigarro no terraço. Maria forçou um sorriso pálido, murmurando algo sobre não saber de nada, mas por dentro, o mundo desabava. Naquela tarde chuvosa de outono, com as ruas de Alfama escorregadias sob os sapatos gastos, Maria caminhava sem rumo, o coração apertado por uma saudade que nem ela compreendia por completo. Trabalhavam juntas há 3 anos naquela agência no Chiado, onde os azulejos antigos das fachadas contrastavam com os computadores modernos. Carolina Mendes, com seus olhos castanhos profundos e o sorriso que iluminava as reuniões mais tediosas, era a chefe de equipe, sempre profissional, sempre distante o suficiente para não levantar suspeitas. Mas Maria lembrava-se de tudo. Dos olhares prolongados durante as apresentações, das conversas que se estendiam além do horário, falando de fado, de Amália Rodrigues, da melancolia que pairava nas noites lisboetas. Carolina ouvira Maria cantarolar baixinho uma vez, no elevador vazio, e dissera: "Tens uma voz que carrega a alma portuguesa, Maria." Cheia de saudade. Naquele momento, algo se acendera entre elas, um fogo escondido sob camadas de convenções sociais. Portugal mudara muito desde os tempos do Estado Novo, com leis que agora protegiam amores como delas, mas nas famílias tradicionais, nas pequenas cidades do interior de onde ambas vinham, Maria de uma vila no Alentejo, Carolina do Porto, o catolicismo ainda pesava como uma cruz antiga. As mães esperavam netos, os pais falavam de normalidade. E no trabalho, rumores podiam destruir carreiras. Maria chegou ao apartamento no bairro Alto, pequeno mas acolhedor, com vista para as luzes da cidade que piscavam como estrelas caídas. Sentou-se na varanda, o vento frio trazendo o som distante de uma guitarra portuguesa de alguma casa de fado próxima. Imaginava Carolina nos braços de Miguel, aquele colega do marketing, sempre galanteador, com seu carro novo e promessas de estabilidade. O rumor dizia que ele pedira a mão dela em casamento, que ela aceitara. Maria sentiu náuseas. Como podia ser? Todas aquelas noites em que Carolina ligava tarde, dizendo que precisava desabafar sobre o stress do trabalho, e as conversas derivavam para algo mais íntimo, mais profundo. Elas nunca haviam cruzado a linha completamente, por medo. Medo da sociedade, da família, de si mesmas. Mas os toques acidentais, as mãos que se demoravam ao passar um documento, os silêncios carregados de significado, tudo apontava para um amor que crescia em silêncio, fiel e paciente. Maria chorou baixinho, as lágrimas misturando-se à garoa fina. Se é verdade, perco-a para sempre, pensou. O fim parecia inevitável, como destino cantado nas fadistas. No dia seguinte, a agência fervilhava. O rumor espalhara-se como fogo em palha seca. Colegas cochichavam nos corredores, olhares piedosos dirigidos a Maria, que sempre fora próxima de Carolina. Ela evitou a sala de reuniões, fingindo uma dor de cabeça para trabalhar de casa. Mas Carolina apareceu à porta do seu cubículo, o rosto sério, os cabelos presos num coque elegante. "Maria, podemos falar?" "No meu gabinete." O coração de Maria acelerou. Lá dentro, com a porta fechada, Carolina sentou-se à secretária, as mãos trêmulas sobre uma pasta. Ouvi os rumores. Sobre mim e o Miguel. Maria engoliu em seco, os olhos baixos. "Sim." "Parabéns, suponho." Carolina franziu o sobrolho, surpresa. "Parabéns?" "Maria, olha para mim." Ela ergueu o olhar, vendo dor nos olhos de Carolina.
Não é verdade. Nada disso. O Miguel pediu-me em namoro, sim, mas recusei. Por quê? Porque o meu coração já pertence a outra pessoa. O ar ficou denso. Maria sentiu o chão tremer. A quem? Carolina aproximou-se, a voz baixa, emocionada. A ti, Maria. Há anos que escondo isto, por medo de te perder como amiga, de estragar tudo. Mas não aguento mais esta saudade que me consome. Maria recuou um passo, o rumor ainda ecoando na mente. Mas, e se for só ilusão? A sociedade, as famílias. Carolina pegou na sua mão, o toque quente e firme. Não é ilusão. É real fiel. Como o mar que bate nas praias do Algarve, eterno. Naquele momento, o mundo parou. Mas o conflito apenas começava. Maria, marcada por uma educação conservadora, sentia o peso da culpa católica, da expectativa familiar. Como contar à mãe, viúva devota que ia à missa todos os domingos em Fátima? E Carolina, com o pai militar reformado no Porto, rígido como as doutrinas antigas. Os dias seguintes foram de tensão. Elas mantinham a distância no trabalho, mas à noite, mensagens trocadas em segredo revelavam camadas de emoção. Carolina contava como crescera ouvindo fado com a avó, como a saudade sempre fora parte dela, e agora entendia que era por Maria. Maria confessava os sonhos reprimidos, o medo de ser julgada numa sociedade que, apesar das leis progressivas, ainda sussurrava nos cafés e nas festas de família. Um fim de semana, fugiram para Sintra, as florestas mistéricas envolvendo-as como um manto protetor. Caminharam pela Quinta da Regaleira, mãos dadas em segredo nos caminhos escondidos. Aqui, sinto que o mundo nos aceita, disse Carolina, encostando a cabeça no ombro de Maria. Mas a realidade esperava em Lisboa. O rumor evoluíra, agora diziam que Carolina recusara Miguel por outra razão, olhares suspeitos no escritório. Ana, a fofoqueira, espalhara insinuações. Maria sentia o pânico crescer. E se nos descobrirem? Perderemos tudo. A névoa de Sintra dissipara-se, mas o medo permanecia, denso como o fumo dos cigarros nos cafés do Rocio. De volta a Lisboa, Maria e Carolina navegavam num mar de olhares curiosos. O rumor sobre o casamento falhado de Carolina com Miguel transformara-se em algo mais venenoso, sussurros sobre amizades demasiado próximas, sobre coisas que não se dizem. Maria passava as noites em claro, o apartamento no bairro Alto e quando com o som distante de fado que subia das ruas estreitas. Cantava baixinho estranha forma de vida de Amália, as lágrimas caindo enquanto pensava na fidelidade de Carolina, tão pura e ao mesmo tempo tão perigosa. No trabalho, as reuniões tornaram-se tortuosas. Carolina, como chefe, mantinha a compostura, mas os olhos traíam emoção quando se cruzavam com os de Maria. Num dia de apresentação importante, com clientes do Porto, Maria tropeçou nas palavras, o nervosismo evidente. Concentra-te, Maria, disse Carolina no intervalo, a voz baixa no corredor vazio. Não podemos deixar que nos afetem. Mas afetava. À noite, num café escondido em Alcântara, junto ao Tejo, elas encontravam-se em segredo. As luzes dos barcos refletiam na água e Carolina contava histórias da infância no Porto, das festas de São João, dos fogos que iluminavam o Douro. O meu pai sempre disse que o amor deve ser forte como o vinho do Porto. Mas nunca imaginou que o meu seria assim. Maria apertava a mão dela sob a mesa. O meu é. Mas tenho medo, Carolina. A minha mãe liga todos os dias, perguntando quando trarei um namorado. Se souber. Carolina beijou-lhe a testa, um gesto terno e rápido. Um dia contaremos. Quando estivermos prontas.
Mas o conflito aprofundava-se. Miguel, magoado pela recusa, começara a espalhar veneno. Num almoço de equipa, comentou alto: algumas pessoas preferem a solidão à companhia certa. Os olhares viraram-se para Carolina, que corou, mas sorriu friamente. Prefiro a honestidade, Miguel. A tensão explodiu numa noite chuvosa. Maria recebeu uma chamada da mãe, do Alentejo. Filha, ouvi dizer que andas com má companhia em Lisboa. Essa Carolina. As pessoas falam. Maria gelou. Como soubera? Rumores viajavam rápido nas famílias portuguesas, como o vento nas planícies alentejanas. Mãe, não é nada disso. Mas era. Na manhã seguinte, Carolina apareceu pálida. O meu pai ligou. Alguém do Porto, amigo de Miguel, contou-lhe coisas. Ele quer que volte para casa, que pense melhor na vida. As lágrimas vieram. Abraçaram-se no Parque Eduardo VII, entre as árvores que sussurravam segredos. Não vou. O meu amor por ti é fiel, Maria. Escondido, mas eterno. Maria, porém, recuou. O peso da traição ao esperado, à família, à tradição, a consumia. Talvez devêssemos parar. Antes que destruamos tudo. Carolina negou com a cabeça, a voz quebrada. Não. Isto é a nossa verdade. Como o fado, cheio de dor, mas belo. Os dias tornaram-se um turbilhão. Maria evitou Carolina, mergulhando no trabalho, nas noites solitárias ouvindo rádio com fadistas modernas como Marisa, que cantavam amores impossíveis. Mas a saudade crescia, uma dor doce e amarga. Uma traição surgiu inesperadamente. Ana, a colega, confrontou Maria. Sei o que se passa entre ti e a Carolina. Se não contares ao chefe, eu conto. Não é certo numa empresa familiar como esta. Era chantagem. Maria sentiu o mundo ruir. Contou a Carolina, que enfrentou Ana. Se espalhares mentiras, processo-te. A nossa vida privada não te diz respeito. Mas o dano estava feito. O chefe chamou-as separadamente, insinuando profissionalismo. A alta tensão culminou numa discussão acalorada num jantar secreto na moraria. Por que não lutas mais? Gritou Maria. Aceitas este esconderijo eterno? Carolina chorou. Luto todos os dias. Por ti. Mas Portugal ainda tem sombras do passado. O inverno chegara a Lisboa, frio e úmido, com as ruas do castelo iluminadas por luzes de Natal precoces. Maria sentia-se perdida numa névoa emocional, a saudade de Carolina misturando-se ao medo. Evitavam-se no trabalho, mas as mensagens noturnas continuavam, palavras de amor que doíam pela distância. Uma noite, Maria foi a uma casa de fado no Alfama. A fadista, uma mulher de voz rouca, cantava com que voz, e Maria chorou em silêncio, pensando em Carolina. Saiu para o ar fresco, o Tejo negro ao fundo. Carolina apareceu, como se o destino os unisse. Não aguento mais esta separação autoimposta. Abraçaram-se na rua deserta, o beijo finalmente acontecendo, tímido mas profundo. Amo-te, sussurrou Carolina. Desde o primeiro dia. Mas o conflito não cedeu. A família de Carolina pressionava, o pai ameaçava deserdá-la se não mudasse. Maria recebeu carta da mãe, volta para casa, filha. Lisboa corrompe. A traição veio de fonte inesperada. Miguel, vingativo, enviou fotos anónimas, delas de mãos dadas em Sintra, para o e-mail corporativo.
O escândalo explodiu. O chefe chamou-as. Isto afeta a imagem da agência. Uma de vós terá de sair. Carolina ofereceu-se. Eu vou. Por ela. Maria recusou. Não. Lutaremos juntas. Demitiram-se ambas, o rumor tornando-se verdade pública no pequeno mundo da agência. Desempregadas, refugiaram-se num apartamento alugado em Cascais, junto ao mar. As ondas batiam fortes, como o coração delas. Aqui somos livres, disse Carolina, cozinhando bacalhau a gomos de sá, receita da avó. Maria sorria, mas a dor persistia. E as famílias? Cartas chegaram. A mãe de Maria, Deus perdoa, mas eu preciso de tempo. O pai de Carolina, silêncio. Mas aos poucos, mudanças. A irmã de Maria ligou, solidária. Uma prima de Carolina visitou, aceitando. O amor aprofundava-se em conversas longas, passeios na praia de Guincho, onde o vento levava as preocupações. A nossa fidelidade venceu o rumor, disse Maria uma noite, encostada a Carolina. Mas o alto drama ainda viria. Primavera florescia em Lisboa, com as jacarandás roxas cobrindo as avenidas. Maria e Carolina, agora juntas abertamente entre amigos próximos, enfrentavam o desemprego com determinação. Abriram uma pequena agência freelance, trabalhando de casa em Cascais. Mas o passado voltava. Miguel, arrependido ou não, espalhara mais veneno, afetando clientes potenciais. Não nos querem por razões morais, disse Carolina, frustrada. Maria sentia raiva. Esta sociedade hipócrita. Aceita tudo em privado, mas julga em público. Uma discussão surgiu. Talvez devêssemos separar-nos. Para teu bem, sugeriu Maria, o medo falando mais alto. Carolina explodiu. Nunca. O meu amor é fiel, como prometi. Lágrimas, reconciliação numa caminhada pela costa, o mar calmo refletindo o céu. Famílias começaram a ceder. A mãe de Maria visitou, tímida. Filha, a Virgem de Fátima ensina amor. Se és feliz. Abraços hesitantes. O pai de Carolina escreveu, o Porto é grande. Volta quando quiseres. Com ela. Alívio misturado a emoção. Mas um novo conflito. Carolina recebeu oferta de trabalho no Brasil, oportunidade única. E tu? Perguntou Maria. Não vou sem ti. Recusou, fidelidade acima de tudo. O amor florescia, romântico e profundo, em noites de fado caseiro, Maria cantando para Carolina. Verão chegara, quente e vibrante, com as festas de Santo Antônio enchendo Lisboa de sardinhadas e manjericos. Maria e Carolina, agora estabilizadas com a agência crescendo, viviam o amor em plenitude. Mas sombras persistiam. Um antigo colega processou por difamação, alegando que os rumores o prejudicaram. Tribunal, tensão. Mentiu tudo, defendeu Carolina. Venceram, mas exaustas. Em Fátima, peregrinaram juntas, pedindo bênção silenciosa. Aqui sinto paz, disse Maria. Carolina apertou-lhe a mão. O nosso amor é abençoado pela vida. Amigos formaram rede de apoio, jantares com casais semelhantes, conversas sobre aceitação em Portugal moderno. Mas Maria teve crise, sonho com família rejeitando-a. Acorda, consolou Carolina. Estamos juntas. Fidelidade provada em pequenas coisas, cuidar uma da outra em doença, apoiar sonhos.
A agência prosperou contratando jovens LGBT, tornando-se exemplo. Outono novamente, ciclo completo. Maria e Carolina, anos depois, casaram civilmente numa cerimónia íntima na praia de Cascais, família presente, lágrimas de alegria. A mãe de Maria, bendita sejas, filha. O pai de Carolina abraçou-as. O rumor antigo esquecido, substituído por história de amor fiel. Viviam em Lisboa, agência florescente, noites de fado, viagens ao Porto e Alentejo. Saudade agora doce, de tempos difíceis que forjaram o laço. O nosso amor venceu tudo, disse Carolina, no Tejo ao pôr do sol. Maria sorriu. Fiel e eterno como Portugal. Conclusão humanista: amor verdadeiro, apesar de obstáculos, triunfa com paciência, coragem e aceitação.